Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Para começarmos o jogo deste sábado, vamos começar com a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Adana enfrentando a equipe do Trabzonspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Adana, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Adana pelo Campeonato Turco é a 19ª colocada com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Trabzonspor é a 10ª colocada com 39 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, 2 vitórias ficou com a equipe do Adana e 3 vitórias para a equipe do Trabzonspor. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de fora. Trabzonspor para vencer. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Hilden enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hilden, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Hilden pelo campeonato alemão é a 16ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada com 69 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos, na verdade os últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Hilden e 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse novo confronto, vamos de fora. Bayern de Munique para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Kiel. Dos últimos 5 jogos da equipe do Red Bull Leipzig, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Red Bull Leipzig é a 4ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Kiel, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Kiel é a 18ª colocada com 18 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do Red Bull Leipzig e 1 vitória para a equipe do Kiel. Melhor opção para esse novo encontro de Red Bull Leipzig e Kiel, vamos de casa. Red Bull Leipzig para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Everton é a 13ª colocada do campeonato inglês com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Manchester City é a 5ª colocada com 55 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção entre este jogo entre Everton e Manchester City, vamos de fora. Manchester City para vencer. Pela Liga da República Tcheca, temos a equipe do Power Beast enfrentando a equipe do Sparta Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Power Beast, perdeu 2, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Power Beast é a 15ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Sparta Praga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Sparta Praga é a 4ª colocada com 59 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 5 vitórias para a equipe do Sparta Praga. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Sparta Praga para vencer. Ainda na Liga da República Tcheca, temos a equipe do Vitória Pilsen enfrentando a equipe do Dukla Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Vitória Pilsen é a 2ª colocada do Campeonato Tcheco com 62 pontos ganhos. Já a equipe do Dukla Praga, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Dukla Praga é a 14ª colocada com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 5 vitórias para a equipe do Vitória Pilsen. Melhor opção para esse confronto de Vitória Pilsen e Dukla Praga, vamos de casa. Vitória Pilsen para vencer. Na República Tcheca temos a equipe do Slavia Praga enfrentando a equipe do Eslovaco. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eslovaco, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Slavia Praga é a 1ª colocada do Campeonato Tcheco com 75 pontos ganhos. Já a equipe do Eslovaco
é a 13ª colocada com 30 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias para a equipe do Slavia Praga e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro entre Slavia Praga e eslovaco, vamos de casa, Slavia Praga para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já a equipe do Barcelona é a primeira colocada do Campeonato Espanhol com 70 pontos ganhos. A equipe do Celta de Vigo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Celta de Vigo é a 7ª colocada com 43 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Barcelona, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Celta de Vigo. Melhor opção para esse confronto de Barcelona e Celta de Vigo, vamos de casa, Barcelona para vencer. Liga Francesa, temos a equipe do PSV enfrentando a equipe do Le Havre. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do PSG é a primeira colocada do campeonato francês com 74 pontos ganhos. Já a equipe do Le Havre, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Le Havre é a 16ª colocada com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do PSG e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, PSG para vencer. Liga da Ucrânia, temos a equipe do Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Kolos. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Shakhtar Donetsk pelo campeonato da Ucrânia é a 3ª colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Kolos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Kolos é a 12ª colocada com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 5 vitórias ficaram com a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse confronto entre Shakhtar Donetsk e Kolos, vamos de casa, Shakhtar Donetsk para vencer. Campeonato Búlgaro, temos a equipe do Ludogorets enfrentando a equipe do Star Van. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Ludogorets é a primeira colocada do Campeonato Búlgaro com 73 pontos ganhos. Já a equipe do Spartak Van, dos últimos 5 jogos disputados, também venceu 4 e também só perdeu 1. A equipe do Spartak Van é a 6ª colocada com 48 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 5 vitórias ficaram com a equipe do Ludogorets. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Ludogorets para vencer. Pela Série A do Campeonato Italiano, temos a equipe do Monza enfrentando a equipe da Napoli. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Monza pelo Campeonato Italiano é a 20ª colocada com apenas 15 pontos ganhos. Já a equipe da Napoli, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe da Napoli é a 2ª colocada com 68 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Monza, 1 empate e 3 vitórias para a equipe da Napoli. Melhor opção para esse novo encontro entre Monza e Napoli, vamos de fora, Napoli para vencer. Na Liga da Turquia, temos a equipe do Göztepe enfrentando a equipe do Besiktas. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Göztepe, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. A equipe do Göztepe é a 11ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Besiktas, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. A equipe do Besiktas pelo Campeonato Turco é a 5ª colocada com 48 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos essas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Göztepe e 3 vitórias para a equipe do Besiktas. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance, Besiktas para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato Croata, temos a equipe do Istra enfrentando a equipe do Rijeka. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Istra, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Istra é a 6ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Rijeka, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Rijeka é a primeira colocada com 56 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, 1 vitória para a equipe do Istra e 4 vitórias para a equipe do Rijeka. Melhor opção para esse encontro entre Istra versus Rijeka, vamos de fora,
Rijeka para vencer. Campeonato francês. Temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Strasbourg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Mônaco é a segunda colocada do campeonato francês com 53 pontos ganhos. E a equipe do Strasbourg, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Strasbourg é a quinta colocada com 50 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 5 vitórias ficaram com a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto entre Mônaco e Strasbourg, vamos de casa. Mônaco para vencer. Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas. Para garantir qualidade e certificação, venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Estoril enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estoril, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. A equipe do Estoril é a nona colocada do Campeonato Português, com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Braga é a quarta colocada, com 60 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Braga para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Las Palmas enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Las Palmas, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. A equipe do Las Palmas é a 18ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Atlético de Madrid é a terceira colocada do Campeonato Espanhol com 63 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Las Palmas e 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse novo encontro entre Las Palmas e Atlético de Madrid, vamos de fora. Atlético de Madrid para vencer. Liga Francesa, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Montpellier. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Olympique de Marseille pelo Campeonato Francês é a terceira colocada, com 52 pontos ganhos. Já a equipe do Montpellier, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. A equipe do Montpellier é a 18ª colocada, com 15 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Olympique de Marseille e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Olympique de Marseille para vencer. Liga de Portugal, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Vitória Guimarães é a quinta colocada do Campeonato Português com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Benfica é a segunda colocada com 69 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse novo encontro entre Vitória Guimarães e Benfica, vamos de fora. Benfica para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pelo Corinthians, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Corinthians é a 14ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1, venceu 3. E pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Sport é a 20ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Corinthians, 2 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse novo encontro entre Corinthians versus Sport, vamos de casa. Corinthians para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Operário enfrentando a equipe do Paysandu. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Operário é a 15ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Paysandu, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Paysandu pelo Campeonato Brasileiro da Série B é a 19ª colocada com nenhum ponto ganho. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, uma vitória para a equipe do Operário, 3 empates e uma vitória para a equipe do Paysandu. Melhor opção para esse novo encontro entre Operário e Paysandu, vamos de casa. Operário para vencer. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Flamengo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Vasco é a 7ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Flamengo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 4. Pelo Brasileirão da Série A, a equipe do Flamengo possui 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse novo encontro entre Vasco e Flamengo, vamos de fora. Flamengo para vencer. Brasileirão Série A, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Internacional. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, perdeu 3, venceu 2. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Grêmio é a 17ª colocada com 3 pontos ganhos. A equipe do Internacional dos últimos 5 jogos disputados venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe da Internacional é a 10ª colocada com 5 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Vitória Pilsen vs Duca Praga, vamos de casa. Vitória Pilsen para vencer. Godspé vs Besiktas, uma dupla chance. Besiktas para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Pardubice vs Sparta Praga, fora. Sparta Praga para vencer. Estoril vs Braga, uma dupla chance. Braga para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Adana vs Transpol, vamos de fora. Transpol para vencer. Shakhtar Donetsk vs Colon, casa. Shakhtar Donetsk para vencer. Para esse bingo do Campeonato Europeu, vamos da seguinte forma: Everton vs Manchester City, vamos botar uma dupla chance. Manchester City para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Roma vs Hellas Verona, casa. Roma para vencer. Red Bull Leipzig vs Kiel, casa. Red Bull Leipzig para vencer. Hilden vs Bayern de Munique, vamos de fora. Bayern de Munique para vencer. Las Palmas vs Atlético de Madrid, fora. Atlético de Madrid para vencer. Barcelona vs Celta de Vigo, casa. Barcelona para vencer. Para o Brasileirão da Série A, vamos da seguinte forma: Vasco vs Flamengo, vamos partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Grêmio vs Internacional, também partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Corinthians vs Sport, casa. Corinthians para vencer.